Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é terça-feira, dia 19 de dezembro, e o tema do estudo de hoje é o testemunho fiel de Mordecai. O texto bíblico que baseia o nosso estudo é Ester, capítulo 3, versos 3 e 4. E aqui foi registrado o seguinte na palavra de Deus. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: porque transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando dele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vivendo em terra estrangeira, mais cedo ou mais tarde, Mordecai e Ester, se permanecessem fiéis a Deus, poderiam enfrentar problemas. E foi exatamente o que aconteceu com Mordecai. No capítulo 3, do verso 1 a 15, nós temos toda a história explicando o porquê Mordecai enfrentou dificuldades. Em Ester 3, lemos que o rei Xerxes, que é o mesmo Assuero, honrou Amã e deu-lhe alta posição e pleno poder. Todos foram informados de que deveriam se curvar diante de Amã. No capítulo 3, verso 2 de Ester, a Bíblia afirma que Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. A Bíblia não dá a razão pela qual Mordecai não se ajoelhava diante dele, mas nós sabemos o porquê. Ele era um judeu fiel e não estava disposto a homenagear um descendente de Agag, uma amalequita, de um povo inimigo de Israel, desde o Êxodo, conforme Deuteronômio, capítulo 25, verso 19. E como que um judeu fiel se ajoelharia diante de um amalequita, ou até mesmo adoraria alguém além do Senhor? No capítulo 3, verso 3, a Bíblia diz o seguinte: então, os servos do rei, que estavam à porta, perguntaram a Mordecai: por que você está transgredindo as ordens do rei? Embora não saibamos em detalhes como ele respondeu, o verso seguinte diz que ele lhes tinha declarado que era judeu. Com essa resposta, Mordecai teve a oportunidade de explicar que, como adorador do Criador dos céus e da terra, ele não podia adorar um ser humano pecador. E, sem dúvida, Mordecai, até certo ponto, testemunhou de sua fé, a qual ele aderiu tão fortemente que colocou em perigo a si mesmo e, infelizmente, a outros. Quando Amã quis destruir o povo judeu, fez a seguinte descrição deles: existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei, o que está em Ester, capítulo 3, verso 8. E concluindo aqui a lição, pense o seguinte: um povo cujos costumes são diferentes e que não obedecem às leis do rei, imagina só, é uma receita perfeita para a perseguição. E sobre essa perseguição e esses problemas, vamos dar continuação amanhã em nosso próximo estudo. E nessa conclusão, deixo com você o texto da leitura bíblica de hoje, que é Isaías capítulo 26. Fica aqui meu apelo para que você estude a palavra do Senhor. Que o Todo-Poderoso Espírito Santo te abençoe muito. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.